De madrugada, a luz do sol. Nós vamos iniciar com uma introdução hoje dessa carta, que é importante que nós iniciemos com essa introdução para que vocês se situem, para que vocês tenham uma compreensão e vai se tornar mais claro para vocês acerca daquilo que nós vamos adentrar. Mas nós vamos ler hoje o capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Eu vou fazer essa leitura, vocês me acompanhem nessa leitura, do capítulo 1, capítulo de Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, depois de Gálatas. Qual é a versão que você usa de Bíblia? A minha é a Revista Corrigida. Importante é porque... Isso é meio de... Seria isso, feliz. A gente vai ler o versículo 14. Tá falando, dá uma escola dominical aqui. Nossa aula agora. Esperar para todo mundo achar. Eu vou ler, vocês acompanhem. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto os do céu como os da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Depois dessa leitura, nós precisamos, então, iniciar falando quem é o autor desse livro. O autor desse livro está registrado aí no capítulo 1, versículo 1, que vai mostrar que o apóstolo Paulo é o autor desse livro, que ele é o autor desse livro. Também, essa carta ela foi escrita aproximadamente entre 60 a 63 anos antes de Cristo, que essa epístola ela foi escrita à igreja de Éfeso, a uma igreja primitiva, uma igreja que estava em crescimento. Então ela é endereçada, e o apóstolo Paulo provavelmente ele escreve então essa carta quando estava preso em Roma. Então provavelmente ele escreveu essa carta em prisão. A gente podemos perceber isso sabendo entre o contexto histórico, observando alguns versículos que vai comprovar que o apóstolo Paulo estava em prisão quando ele escreve. Por exemplo,
lá o capítulo 3 de Efésios, o versículo 1, se você achar, lê para mim, vai mostrar que ele vai citar isso, lá no capítulo 3, versículo 1, se você achou pode ler. Também Efésios capítulo 4, versículo 1 também, e Efésios capítulo 6, versículo 20, são 3 capítulos que ele vai falar que está em prisão. O 3, 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Capítulo 4, versículo 1. E o capítulo 6, versículo 20. Pode ler, pode ler. Como vós, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 6, 20. Pelo qual sou embaixador preso entre dentes, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então você observam que ele está em cadeias. E interessante, no capítulo 6, versículo 20, que ele pede, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Então ele está pedindo a oração dos irmãos, que ele está preso, e que o Senhor lhe dê força, lhe dê graça, para que ele fale como ele deve falar, né? Então ele está preso, ele está aprisionado. Então ele está em Roma e ele vai escrever essa carta aos cristãos de Éfeso, a todos os gentios que vivem em Éfeso e os cristãos que ali estão. Nós precisamos entender que alguns teólogos e escritores acham e falam que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para uma igreja, mas nós vamos vendo no decorrer, outros dizem que não, que Paulo ele escreve não só para Éfeso, mas para todos os cristãos que ali moram, para todos os santos que ali vivem. E dentro da leitura da Escritura, o mais coerente é que o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja de Éfeso e para todos os santos que vivem em Éfeso. Não só para uma igreja exclusiva, mas ele traz uma palavra para todos aqueles que vivem naquela região, para todos os crentes, para todos os gentios, os santos de Deus que vivem ali naquela região. Então, é interessante a gente perceber isso do que ele vai falar. E hoje eu pretendo trabalhar com vocês o versículo 1 e o versículo 2, dentro do primeiro capítulo, que ele vai nos mostrar muita coisa importante aqui, dentro dessa carta. A primeira coisa que nós veremos aqui dentro dessa carta é que o versículo 1, Paulo ele inicia a sua carta, como as demais cartas, ele inicia dizendo Paulo, apóstolo, ele inicia trazendo o seu nome primeiro. Você deve observar isso daí. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Isso é algo que deve chamar a nossa atenção, porque todas as cartas de Paulo, ela começa de maneira semelhante, seguindo um estilo de escrita epistolar. Então, a maioria das cartas deles começa dessa forma, ele iniciando a sua carta, se apresentando pelo seu nome, como Paulo. É diferente que a gente vê das pessoas preocupadas com o título. Paulo não, ele demonstra que ele não está preocupado com o título, mas ele mostra quem ele é primeiro. Ele diz que ele é Paulo, e isso está em todas as suas epístolas do seu tempo. E ele então primeiro menciona como escritor, depois ele como leitor, então ele vem com a sua saudação. E essa é aquela maneira convencional que ele vai tratar isso do seu tempo, e que é posto em vista a esse relacionamento com Deus em Cristo. Ele vai mostrar, ele diz que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. É muito importante nós observarmos isso, lembrando que ele está escrevendo para essa igreja de Éfeso, que provavelmente está passando por perseguições, estão em dificuldades. E o apóstolo Paulo
lembrando você que a carta de Atos dos Apóstolos vai mostrar o tempo que o apóstolo Paulo viveu lá em Éfeso. É o capítulo 19, do versículo 1 ao 40, se você quiser marcar isso daí, porque Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do versículo 1 ao 40, vai falar tudo sobre Éfeso. Era o tempo que Paulo viveu lá, o tempo que Paulo esteve em Éfeso. E é por isso que ele escreve essa carta paulina, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 40, vai contar a história da igreja de Éfeso. Então é importante que você marque isso daí, para você ler em casa, a história da igreja de Éfeso, a qual Paulo está endereçando essa carta. Então, essa carta, essa introdução de Paulo, essa saudação de Paulo, então, ela se torna então uma bênção para aqueles que vão receber essa carta. Para aqueles que vão receber as instruções de Paulo sobre essa carta. Nós precisamos saber que o tema dessa carta de Éfeso, ela vai tratar sobre a doutrina e a vida. Esse é o tema central da carta de Éfeso. Paulo vai tratar sobre doutrina e sobre vida. Ele não vai falar de heresia, ele não vai trazer exortação, mas ele vai falar sobre doutrina bíblica e vai falar sobre a vida, doutrina e prática, né? Ele vai falar especificamente com crentes, né? Trazendo um fortalecimento a esses cristãos. Outra coisa que nós precisamos saber, que Paulo, estando em cadeias, quem foi então o destinatário dessa carta? O destinatário dessa carta foi nada mais, nada menos que Tíquico. Tíquico, que enviou a carta para a igreja de Colossenses, não só de Colossenses, mas também que enviou a carta de Paulo a Éfeso. Então é ele que recebe a carta e é ele que vai viajar e entregar essa carta, não só aos Colossenses, como também em Éfeso. Então é Tíquico que é aqui o destinatário ou o carteiro ou sedex. É ele que vai fazer essa carta de Paulo chegar à igreja, chegar aos irmãos, aos santos daquele lugar. Então nós podemos perceber isso, que em Efésios capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele escreve isso, já endereçando a quem deve ser entregue essa carta. Também alguns propósitos também dessa carta, que o propósito com que foi escrito essa epístola, primeiro foi para ensinar quem somos em Cristo. Esses são um dos propósitos dessa carta. Porque o apóstolo Paulo escreve essa carta? Ele quer mostrar e ensinar quem somos em Cristo. O segundo, ele quer recordar o que Deus fez por nós. Terceiro, o propósito é consolidar a nossa autoridade espiritual. E quinto, é oferecer conselhos práticos para o viver diário. Então você observe que é uma carta para crente, para que entendam e para que não percam de vista o propósito de Cristo ter chamado a sua igreja. Então ele inicia então com seu nome como Paulo. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma tivesse, pode falar, meus irmãos. Então, como eu disse, ele se apresenta com seu nome, Paulo. Logo em seguida ele vai falar, ele vai se apresentar como apóstolo de Cristo. Essa palavra apóstolo, quem já ouviu essa palavra? A gente ouve bastante, né? Tá cheio de apóstolos aí hoje, não tá? Tá. Mas será que eles são... É bíblico eles se intitularem como apóstolos? O que vocês acham? Você acha que isso é bíblico, eles se intitularem como apóstolo ou não? Vocês acham que apóstolo ainda existe? Essa função? Sim ou não? Pode ser mesmo, irmão. Vamos discutir. Falar, né, de apóstolo, mas se é certo ou não, aí Porque queremos saber. Vocês já ouviram ou vocês já foram ensinados acerca do que é ser um apóstolo ou não? Vocês acham que apóstolo hoje é bíblico? Esses apóstolos que nós vemos hoje é bíblico?
Sim ou não? Pode falar assim mesmo, não tem problema. Se você achar também não tem problema, nós estamos aqui para esclarecer. Alguns e alguns não? Então, é isso que nós vamos adentrar aqui agora. Ele se apresenta como apóstolo porque o apóstolo era um título que Paulo mais usa com referência a si mesmo. Ele vai usar esse título porque apóstolos naquela época eram somente aqueles que andaram com Jesus e foram instruídos por Jesus. Todos aqueles que se tornaram apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus, foram ensinados por Jesus, caminharam com Jesus. Né? Alguns reformadores dizem que apóstolo bom é apóstolo morto, e verdadeiramente os apóstolos bons já estão todos mortos. Depois deles não tem mais apóstolos. Mas por que as pessoas se intitulam como apóstolo? Porque o ser humano é difícil e ele quer sempre um status a mais. Então, ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor já não é muita coisa hoje. Precisa ter alguma coisa a mais, um pai apóstolo, um apóstolo. Então eles se intitulam. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer para ele, foi quando que você andou com Jesus, meu filho? Quando é que Jesus te ensinou na caminhada? Quanto tempo você andou com Jesus? Não, mas eu sou apóstolo. Mas quem disse para você que você é apóstolo? É mais nome, então, eles querem ter nome. Eles querem ter nome e às vezes se intitulam sem entender o que significa ser um apóstolo. Apóstolo, biblicamente, são todos aqueles... Lembra dos 12? Apóstolos são os 12. Depois deles, não há mais apóstolos. Só Paulo. Sim. Paulo, Cristo, né? Paulo foi chamado por Cristo. Por Cristo, foi chamado por Cristo. Teve encontro com Cristo, Cristo fala com ele, Cristo instrui ele e ele se converte. Por isso que ele fala que O próprio Cristo fala com ele. um abortivo, né? O próprio A Cristo. conversão dele de Saulo para Paulo. Nessa parte que ele cai, perde a visão. E Sim. Parte Ele foi ele disse que foi abortivo, né? Foi bem fora de tempo, ele vai falar, né? Mas é interessante que ele já inicia essa carta falando sobre isso. É importante saber que o apóstolo Paulo, eu falava com o Diego, por que o apóstolo Paulo, ele começa com seu nome, e aí ele vai entrar, ele fala, apóstolo de Cristo Jesus. Presta atenção, ele vai dizer, por vontade de quem? Por vontade dele? Não, olha aí, o que ele vai dizer? De Deus. Então, esse título ele diz respeito ao apóstolo Paulo pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Então ele diz que não foi pela vontade dele. É isso que ele está dizendo. Ele é apóstolo não porque ele foi lá e se ungiu. Não, agora eu sou apóstolo. Não. Porque ele ouviu o evangelho, agora eu sou apóstolo. Não. Apóstolos são aqueles que andaram, viram Jesus, caminharam com Jesus. Foram instruídos por Jesus, assim como o apóstolo Paulo foi instruído e teve um encontro com Cristo no caminho. E teve uma incumbência, Cristo falando com ele, diretamente com ele. Cristo tratando com ele diretamente e designou a ele diretamente. Então agora você vai ver o quanto custa padecer pelo meu nome. Você que era perseguidor agora vai se tornar perseguido. E você vai ver o quanto custa, né? Quanto custa padecer pelo meu nome. Então Cristo dá uma ordenança para ele, dá um ofício para ele, dá um cargo para ele de apóstolo. É Cristo que faz isso com ele. Então por isso que ele vai dizer que não é pela vontade. Então esse título diz respeito ao grande privilégio do apóstolo Paulo e também a obrigação divina da comissão posta sobre ele. Então, não é só um privilégio, mas também é uma obrigação divina da parte de Cristo, colocada sobre ele como uma comissão posta sobre ele para que ele vá realizar. Então, ele inicia com isso. E ele inicia assim porque ele tem dificuldade por causa da sua conversão. Deu trabalho para ele provar que agora ele era um cristão. Os homens do Sinédrio não acreditavam, ele foi interrogado algumas vezes, porque eles não acreditavam que o apóstolo Paulo realmente tivesse convertido.
E Paulo tem que esclarecer, contar o testemunho. Ele vai contar o que aconteceu com ele no caminho, que ele ficou cego, que ele foi na rua tal e alguém orou por ele. E ele tem que contar essa história não só uma vez, nem duas, nem três. Ele vai ter que contar isso porque eles não acreditam nele. Tamanha era a atrocidade que ele cometia. A perseguição que ele fazia. Ele entrava nas casas, eles tomavam os filhos, ele tirava tudo que as pessoas tinham dentro da casa dos cristãos na época. Então, quando ele se converte, olha, é difícil para as pessoas acreditarem. Então, é por isso que ele escreve, dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, é pela vontade de Deus, não é pela vontade dele. Por quê? Ele não poderia, então, pensar de si mesmo em relação com os homens, senão em termos de ser enviado a todos com o evangelho. Ele não poderia se achar. Ele vai dizer que ele é pela vontade de Deus, porque ele é o que é, pela vontade de Deus, por vontade de Deus, e isto não era uma mera permissão na vida dele, como o uso da mesma palavra que nós encontramos no versículo 5, versículo 9, o versículo 11, que deixa isso claro, mas é o propósito positivo de Deus que faz Paulo, então, um homem sobre a autoridade e a capacidade para escrever com autoridade essa carta. Então, ele vai sempre se esforçar, e você precisa atentar nisso, ele vai sempre se esforçar por enfatizar que a sua chamada não se deve ao seu mérito próprio. Ele sempre vai enfatizar isso, ele vai sempre deixar claro que o seu chamado não se deve pelo mérito próprio pessoal dele. E aqui que eu quero pegar vocês aqui. Porque ele sempre vai mostrar isso. É interessante que aquele que é convertido, ele não busca títulos. Aquele que é convertido, a preocupação dele é falar daquele que o convenceu, ou daquele que o transformou, o converteu ao cristianismo, ao evangelho. O desejo nosso, depois que fomos convertidos ao cristianismo, é o desejo de falar desse evangelho. Eu preciso falar desse evangelho sem se preocupar com títulos. E é exatamente isso que ele enfatiza, tirando toda a atenção dele, mas trazendo então para o evangelho. Então ele vai mostrar isso, que não é mérito pessoal e que a sua autoridade não é conquista própria. E deve nos chamar a atenção porque as pessoas, elas ficam completamente envaidecidas. Já viu aquele ditado? Você quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Quer conhecer alguém? Dá poder a ela. Quer conhecer alguém na igreja? Dá um cargo para ela. Vamos ver quem que vai ficar na frente. Se é Deus ou se é o cargo dela. O apóstolo Paulo, o que ele está mostrando aqui, nesse primeiro versículo aqui, nesse primeiro. Ele está mostrando que não é mérito dele. Ele está mostrando que não foi ele não foi buscar esse título. Ele não brigou por esse título, ele não passou por cima de ninguém por esse título, mas esse título veio pela vontade de Deus. Foi a vontade de Deus que ele fosse apóstolo. Aí você vê gente querendo passar em cima do outro, querendo fazer isso, fazer aquilo para ter título. Ele está dizendo, não foi por isso. Então, falando disso, ele deposita toda a sua confiança, especialmente quando ele sabe da sua missão. Ele fala isso, que ele é apóstolo, porque ele sabe das dúvidas que as pessoas têm dele. Coloca sobre o apostolado dele. Mas ele diz que não é mérito nenhum. Ele diz pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, o que a gente precisa entender é que Deus nos chamou, Deus nos chama, Deus nos separa, não é porque Ele viu uma estrelinha brilhando em você, estrelinha de Jesus, não é porque Ele vê uma luz em você, Ele só viu treva em você, só viu treva em nós.
Não viu nada de bom em nós. Aqui precisa ficar claro que o apóstolo Paulo está mostrando que aquilo que ele é agora não é mérito dele. Não é algo que ele fez, que ele criou, que ele plantou, mas é algo que Deus chamou e deu a ele. Deu uma comissão a ele. Conosco não é diferente. Deus nos chamou, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, porque Ele quis, foi a vontade dEle. Foi a vontade dEle que nós estivéssemos aqui hoje. Ele quis que você estivesse aqui. O Brian, o Vitor e o Iago, Deus quis que você estivesse aqui hoje. Ele que quis. E Paulo está deixando bem claro isso daqui. Mas o grande problema do ser humano é que ele dá mais importância a título do que aquilo que ele deve ser, do que ele deve cumprir. Porque se você for olhar hoje, no cristianismo contemporâneo, muita gente está cheia de título e estão buscando cada vez mais. Mas não é um texto do que precisaria ser. Mas não cumpre o que deveria cumprir. Mas não é o que deveria ser e não faz o que deveria fazer. Essa é a grande questão do apóstolo Paulo, está dizendo, é pela vontade de Deus. Não há mérito em mim, não fiz nada, não sou melhor do que ninguém, não sou maior do que ninguém, mas é Cristo que quis. Então Deus chamou você porque Cristo quis. Se você tem uma função, se você tem algo, não envaideça o teu coração, porque foi Deus que plantou isso em você. Foi Deus que quis fazer isso com você. E Paulo não se acha por causa disso. Paulo não sobe para a cabeça dele, ele não pisa nas pessoas por causa disso, mas ele já se humilha dizendo, eu me chamo Paulo. Primeiramente ele coloca o nome dele. É interessante que às vezes eu saía... meu nome é fulano. Não quero seu nome não, quero saber seu... qual que é o seu... como é que fala? Não, qual que é o seu título, varão? Falei, não, irmão, meu nome é Christian. Não, eu quero saber seu cargo. Ô, meu irmão. E aí você vê, e as pessoas levam as pessoas pro púlpito por causa do quê? Cargo. Mas conhece as pessoas? Não, mas fulano falou, mas você conhece? A igreja conhece? O pastor conhece? Ah, mas foi fulano que trouxe, mas a igreja conhece, já viu ele, puxa a capivara. É conhecer, não é títulos. A pessoa que faz o título, não o título faz a pessoa. Paulo está mostrando que é a pessoa dele que faz o título, não o título fazendo a pessoa. Primeiro é o nome dele, depois é título. Então ele se apresenta assim, mostrando isso. E é interessante agora, vocês têm alguma pergunta sobre isso, sobre apóstolo? Tem alguma dúvida sobre isso? Eu vou deixar bem claro para vocês, se vocês ouvirem alguém falando eu sou apóstolo, é antibíblico. Esse tal é um herético. Ele não tem base nenhuma para dizer que ele é apóstolo. Por que eles não têm conhecimento? Porque pastor já não dá tanta gana assim, minha filha. Que é algo mais, que dá um tchan, né? Como é que diz assim? Não, sou pastor, sou apóstolo. Se ele falar que é bispo, pode aceitar porque é bíblico. Bispo sim, é bíblico. Apóstolo não. Mas o bispo ele tem uma conotação como pastor. Né? O presbítero é como um pastor. Presbítero, bispo e pastor. Pastor é a mesma coisa. Queria fazer uma Sim, pergunta pode fazer, pra gente. você. Não fica em dúvida, não. Existe pastora? Não. Sem o ser humano. A única pastora que existe, eu vou falar para você, lá no Antigo Testamento, que pastoreava ovelha mesmo, cheirava ovelha. Era a única. Você vai ver que era pastora. Ovelha animal. Ovelha animal, literalmente. De bicho. Não era. Não, Mulher de Moisés? não. A filha de Moisés. Filha? A filha, as filhas. Moisés Não, Moisés não. Perdão. As filhas de... Abraão? Não. De Labão. Labão? Eram pastoras de ovelhas. Né? Era a Raquel que era. A Raquel, isso. Então, se existe pastoras hoje, se existe esse... Não. Existe não, existe. Né? Não, biblicamente não tem base. Existe Né? as mulheres que ajudavam É. de Deus, como
Priscila, como Lídia, Lídia, tipo, Evangelista era tribulosa. Lloyd, mulheres cristãs que ajudaram muito o apóstolo Paulo na caminhada, mas essa função de pastora, biblicamente, não. Não. Mas tem hierarquia? Pastor? Do lado das mulheres? Não, dos homens. Sim, tem essa ordem para que se haja um governo, para que se haja uma ordem na igreja, mas tem diáconos, tem evangelistas, tem presbíteros, tem pastores, mestres, bispos, né? Tem essa Eu acho que coloca pastor, Sair daqui. fala assim, pastor, pastora, um casalzinho. Então, já virou moda. Ela é pastor, então ela é pastora. O Cristian é pastor, a Neide é pastora, né? Mas biblicamente, se você falar, tem pastora? Não tem. Não tem. Isso, mas quem que fez? Isso é criação dos homens. Como sempre. É a mesma coisa de apóstolo, é a criação dos homens. O homem quer um título a mais, tem lugar por aí que agora é chamado de pai apóstolo, né? Não é nem apóstolo, pai apóstolo. Elas não têm esses títulos. Né? Então as mulheres, elas não que as mulheres não trabalham, viu? Não é que a mulher descartada, que nada a ver. Tem grandes mulheres de Deus que foram alavanca em ministério. Muitos que ajudaram o apóstolo Paulo, né? Então não é isso, não é descartando. Eu estou falando de ofício. Não tem. E se tiver, por que fizeram e por não examinar a escritura, vai colocando e acha que isso aí tá... Mas tem lugar que a gente vê, né? Que às vezes o marido, Tem. Assim, o marido é obreiro e a mulher é pastora. Gente, vocês acreditam que é 8h30 agora? Então, já. Vocês acreditam? Então tem isso aí. Existe isso, né? Porque eles falam, né? Quando eu ia na igreja, vou dar a palavra da pastora. Por isso que eu tô perguntando. Mas hoje tem de novo. Isso é mais do homem mesmo. Isso aí é o homem que levanta e... Mas eu garanto pra você que ele não vai falar assim, tá escrito na Bíblia, viu? Minha pastora, minha esposa é minha pastora. Ele não vai falar isso de jeito nenhum. É questão de missionárias, né? Tem missionária, tem. Missionários, mas na questão realmente de fazer missões mesmo, pessoas que vão fazer missões, né? Igual que vão fazer missões, igual aquele coisa que eu dei na quarta-feira, daquele casal, eles são missionários, vão missionário. Só que eles não existe título que hoje usa, você é missionário, qualquer coisa assim, missionário, é uma coisa banal, assim, você fica assim, como assim, missionária? Não, né? Faz nada, missionário do quê? Então, né? se dá, é vício, né? Pegou vício, é coisa, missionário, não sei o quê, pastor, né? Mania, é mania sem se atentar pro seu significado, seu sentido de fato, e acaba virando moda, né? É bonito, né? Então as pessoas acabam criando isso. Entendeu isso aqui? Tem alguma pergunta? Tá tranquilo, tá claro isso aí? Então é exatamente isso. Então ele mostra quem ele é, que ele é o apóstolo da vontade de Deus. E aí ele vai dizer aos santos, aí no versículo 1 ainda, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, aos santos que são, ele vai falar desses santos, aqueles que são separados, né? E essa separação, esse ser santo, nos dias do Antigo Testamento, também ele vem trazendo isso na questão de ser santo, né? Ou na questão de ser separado. Por exemplo, o tabernáculo, o templo, o sábado e o próprio povo, né? Eram santos para serem consagrados ao Senhor no Antigo Testamento. A conotação de santo aqui era tudo aquilo que era referente ao Senhor, ou para serviço do Senhor. Então, o tabernáculo, o templo, o sábado, o próprio povo eram santos para serem consagrados, para serem separados para o serviço de Deus no Antigo Testamento. Tudo isso, todas essas questões, era para ser separados. E o apóstolo Paulo vai intitular esse povo de Éfeso como os santos. A gente deve observar aqui nessa palavra do apóstolo Paulo, a questão desse ser santo, que uma pessoa,
ela não é santa, nesse trecho que o apóstolo Paulo está falando, nesse sentido, por mérito pessoal. Ela não é santa por isso. Ela é alguém separada por Deus e, consequentemente, é chamada a viver em santidade. Ela é chamada, ou ela é chamada por Deus para viver em santidade, né? Ela não é santa pelos seus méritos. Presta atenção nisso aqui. Ela não é santa pelos seus méritos. Ela é chamada para ser santo, para viver uma vida santa. É Deus a que santifica ela. É Deus que a separa ela para ela ser santa. Antes da separação, ela não é santa. Entendeu isso aqui? Ó santo de Deus! Acha que é mérito dele, porque ele foi no monte lá, ficou 3 horas no monte. Nossa, tá vendo como que eu sou santo? Tô pingando azeite, irmão. Uma vez eu fui pregar assim, meu Deus do céu, eu jejuei 3 dias, eu cheguei e falei, tô pingando azeite. Eu lembro desse pecado meu até hoje. E lamento. Mas, consequentemente, ela é chamada a viver em santidade. Então, assim sendo a palavra simultaneamente, os sentidos de privilégio, de responsabilidade da chamada de cada cristão, então ser chamado para ser santo simultaneamente é receber um privilégio de Deus e também uma responsabilidade de Deus para ser santo, né? Então você é santo porque é Deus que lhe santifica, né? Então essa capacitação, então, ela é de poucos. Não é de todos isso que Deus faz, né, de ser santo. Deus vai chamando, Deus vai tratando. Então, essa questão de ser santo é essa separação. Será que a gente dá para sair aí e ver quem que é santo mesmo? Os crentes estão se separando mesmo do mundo? Não. O que vocês acham? Não, né? Mas deveria, né? Deveria ser diferente, né? Tem que ser diferente em todos os seus aspectos, porque foi chamado, e o apóstolo Paulo chama os crentes de Éfeso de santo. Ele está dizendo, vocês que foram separados, vocês que receberam privilégio, mas vocês receberam também responsabilidades e obrigações. Responsabilidades e obrigações. E aí ele vai falar sobre fiéis em Cristo Jesus, ou seja, ele usa esse termo que é usado frequentemente com relação aos cristãos no Novo Testamento. Ele usa esse termo para se referir a esses cristãos, esse termo que é usado no Novo Testamento como os fiéis em Cristo, que pode significar aqueles que têm fé ou aqueles que são fiéis a Deus. Então aqui se subentende que ele não só está escrevendo para a igreja de Éfeso, como ele está escrevendo para todo aquele povo que cercava Éfeso, a todos os santos de lá, a todos os crentes de lá. Entenderam isso aqui? Então ele está falando isso, ele fala aos crentes de Éfeso e fala aos fiéis em Cristo Jesus, aqueles que creem, aqueles que são fiéis. Então elas são aqui concluídas essas ambas ideias, e eles são crentes chamados. Então o apóstolo Paulo está trazendo aqui que eles são crentes chamados então para a fidelidade. Chamados à fidelidade. E quantas vezes nós não somos fiéis, né? Mas Deus nos chamou para a fidelidade, e é isso que ele está falando. Essa frase em Cristo que é equivalente, que é usado para tratar com eles como fiéis, para que eles vivam em fidelidade. E aí ele vai falar: a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é a saudação dele, ele trazendo essa saudação. E essa saudação dele, ele usa o grego que era usual daquela época, que significava que era kairein, que era a saudação que era usual daquela época, ele vai usar aqui. E ele saúda então a igreja, ele se apresenta então à igreja. Então, os cristãos não só têm a fé em Cristo,
mas que também eles tenham toda a sua vida deve estar nele, toda a vida do cristão deve estar nele, como assim a raiz também está sobre e dentro da terra, como o ramo é ligado à videira, como o peixe vive no mar e como o pássaro que vive no ar. Os crentes então devem estar completamente enraizados nessa fé, nessa vida. Eles devem viver Cristo como um peixe que depende do mar, como um pássaro que só sabe voar, como uma raiz que está dentro da terra. Os crentes devem então viver a sua fé nisso. E ele apresenta essa saudação extraordinária falando sobre isso, falando quem é ele, por quem ele foi chamado, quem são os santos de Éfeso. Ele trata isso falando dessa ação das graças de Deus, pelo glorioso plano da salvação de Deus, tratando sobre isso. E aí no versículo 3 a seguir, ele vai falar acerca das bênçãos de Deus em Cristo, o autor da nossa redenção. Ele vai mostrar aí do capítulo 1, o propósito de Deus para a igreja em santificação, que é graça e glória. Olha comigo aqui no versículo 3, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, depois deles se apresentar, que nos tem abençoado, versículo 3, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, e para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, dentro desses versículos, o apóstolo Paulo agora ele vai apresentar o propósito de Deus para a igreja em santidade, aos santos da igreja, e ele vai mostrar isso sobre a graça e a glória. Ele inicia: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda sorte de bênção espiritual nos é concedida, então, para o louvor da sua glória. Bendito Deus Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Nós somos alcançados porque Deus, Jesus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos alcançado com toda sorte de bênção. E mais uma vez, não é por nossos méritos. Essa ideia que as pessoas têm que, ai como eu sou bom, olha como eu sou maravilhoso, eu sou extraordinário, você viu, eu fiz uma caridade, olha como é que eu sou bom, não pisei no dedão do pé do meu irmão, olha como eu sou maravilhoso. Não é isso. Nós só somos bons por causa da bendita graça de Deus sobre nós, bendita bondade de Deus sobre nós. O apóstolo Paulo dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu já fiz, porque bem algum habita em mim, só mal que habita em mim. O apóstolo Paulo está dizendo. Então ele está dizendo que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é interessante isso, porque aqui aniquila essa questão. Por que eu sou bom? Por que você é bom? Por que você pratica o bem? Por que você faz o bem? Por que nós somos bons? Não. Nós só praticamos bens porque nós fomos alcançados. E quando você praticar o bem, se quiser chore, fique alegre. Sabe por quê? Porque a ação da misericórdia de Cristo sendo gerada em você. A bondade que você pratica, por você ser bom, pelas pessoas lhe titularem como alguém bom, lembre-se que é a ação de Deus sobre a tua vida sendo manifesta às pessoas.
Então é por isso que as pessoas olham para lá, como você, aquela pessoa é boa. É porque Cristo está agindo em você. É por meio de Cristo que você se torna bom. É por meio de Cristo que você pratica o bem. Porque bem algum habita em nós. É por meio de Cristo que nós praticamos a bondade. É pelo freio de Cristo que nós não cometemos atrocidades. Então, quando nós olharmos para a televisão, para as atrocidades que nós vemos na televisão, não fique batendo no peito, indignado, achando que você é melhor que aquele cara, porque se Deus não freasse você, você faria pior do que aquele cara. Você só não faz porque há um freio de Deus em você. Há a graça de Deus em você. Há uma lei de Deus que está dentro de você e que aponta para falar para você, isso é pecado, isso é errado. Então, é por isso que nós praticamos o bem. Porque Cristo está em nós e Cristo vive em nós. Não habito mais eu, mas Cristo vive. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, então deve fluir de mim coisas boas. Coisas de um convertido, de um regenerado. Essa historinha de um regenerado. Essa historinha daquele, eu sou convertido. A boca, a língua do tamanho de mais de metro. Essa história de um convertido que só fala palavrão. Essa história do convertido que só calunia o outro. Isso aí é a mesma coisa. Aí diz assim, eu sou cristão. Então você está falando que Cristo, né? Não, mas não vive mais eu, mas Cristo vive. Vive em você, mas como assim? Só fala palavrão, somente, conta mentira, mal pagador, caluniador, não fala de evangelho para ninguém. Que Cristo é esse que habita em você? Olha o que ele vai dizer. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção. Ele tem nos abençoado. Então, o propósito de Deus para a sua igreja é essa santidade carreta de graça e glória. Então, ele faz isso para o quê? Para o louvor da sua glória. Se nós somos benditos, se tornamos benditos porque não éramos, e nos tornamos por causa de Cristo, e se nós tornamos por causa de Cristo, é para o louvor da sua glória. Então a minha vida tem que glorificar a Deus. A minha vida tem que fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus, dê glória a Deus. Eu, Diego, tratando de um assunto teológico, a finalidade do apóstolo Paulo, eu dizia que a finalidade do apóstolo Paulo é que um indouto, ou aquele que não é cristão, entre para dentro de uma igreja e que ele ouça o evangelho, entenda o evangelho e se curve diante do evangelho e declare verdadeiramente: Cristo é com esse povo aqui. É as pessoas falarem, testemunhar verdadeiramente Cristo é na vida dessa pessoa. Cristo é na vida dessas pessoas. Porque ele está dizendo que nós somos benditos para o louvor da glória de Deus. E é o que está faltando hoje no cristianismo. E ele vai falar com a igreja de Éfeso. Bendito, porque vocês foram alcançados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim, olha comigo o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor, em ódio. Ele está usando plural aqui. Em amor. É para quê? É para os irmãos se amarem. Ele está dizendo para a igreja e para os santos em Éfeso. É para vocês se amarem. Ele nos chamou antes da fundação do mundo. E é por isso que eu disse quarta-feira, Sueli, que Deus te chamou na eternidade. Antes da fundação do mundo. Ele chamou. Essa versão aqui é bem interessante. Ela fala assim, e nos elegeu. Nele antes da nos elegeu. Fala, elegeu. Nos elegeu, nos escolheu. Antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis. Me fala, o que é ser irrepreensível? Me aponta aí. O que é ser irrepreensível? O que vocês acham que ele está dizendo aqui de ser irrepreensível? Para que não me repreenda, para não receber a repreensão de Deus. É isso?
Quem acha outra coisa? Vamos lá, para ser, ele está dizendo para quê? Da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, perante Cristo. Que Cristo não chegue até nós e nos repreenda pelo que nós estamos fazendo. Você acredita que Deus repreende, Cristo nos repreende ainda hoje? Sim. Repreende. E ele diz, repreensíveis perante ele e em amor. Aceite em amor a repreensão, se for preciso. Desculpa, só voltar Sim, um pouquinho aqui. pode voltar. O que seriam essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo? O que seriam esses lugares celestiais? Isso aqui é algo que nós não conseguimos por nós próprios. São bênçãos tal que nós somos cercados e acolhidos. Algo que nós não temos a capacidade de alcançar por nós mesmos, pelos nossos próprios méritos. As bênçãos que vêm sobre nós, independente de nós, que não é troca, é favor. Ela vem de lugares que nós, seres humanos, não conseguimos alcançar. Não alcançamos por nós mesmos. Não há condições em nós mesmos. Né? São bênçãos que vêm dos céus, algo espiritual dos céus, que nós, por nossos méritos, não alcançamos de forma alguma. É por isso que ele diz que, ele vai dizer que assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ele diz que nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus fez isso segundo Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, por causa dos méritos de Jesus Cristo, nós somos alcançados, nós somos abençoados, nós somos protegidos, nós somos cuidados espiritualmente falando de coisas que nós não imaginamos e não vemos e não alcançamos, nós somos cuidados. Nós somos completamente acolhidos por causa de Cristo. Deus faz isso por causa do Filho. Quando você acha que Deus está fazendo isso, aqui é muito importante, grava isso que eu vou falar também. Quando você acha que Deus vai atender alguém, baseado na sua escritura, você acha que ele está olhando diretamente para você ou para o Filho? Para você ou para o Filho que Deus está olhando? Deus Pai? O Deus Pai. Quando ele vai te abençoar, ele olha para quem? Para você ou para Cristo? Para Jesus. Para Cristo. E aonde que ele olha? Para a cruz? Aqui, ó. As feridas. Isso. Ele olha para o Filho e por causa do Filho você é beneficiado. Pelo que Cristo fez na cruz. Pelo que Cristo fez na cruz. Quando Deus se ira, você acha que Deus olha diretamente para você ou para o Filho? Filha. Essa história aqui, Deus está olhando para mim diretamente, se ele olhar para você diretamente, ele te mata. Ele mandou Jesus Cristo para ter esse intermediário. Cristo é a nossa, Cristo é a ponte. É uma ponte que só Cristo anda. Nem eu, nem você anda. Mas ele anda por nós. Então, quando Deus vai nos abençoar, ele olha para Filho. O que o Filho fez na cruz foi suficiente para nos alcançar com toda a sorte de bênção. Benditos somos nós por causa de Cristo. Paulo está falando com a igreja de Éfeso, bendito é vocês por causa de Cristo. Tira uma dúvida. Pode falar. A oração. Tem gente que ora, pede para Cristo. Fala com Cristo, né? Intercede, pede a Cristo e intercede com o Pai. Tem gente que fala assim que tem que orar com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, que é o intercessor, que vai interceder. Aí a gente fica na dúvida, ora a Cristo ou para o Espírito? Os meios. Os meios de oração que se ensina errado. Ensina a orar até errado, você quer saber? É complicado, né? Ensina até a orar errado. Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, ensina você a orar. Você vai orar a Trindade. Você vai orar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai orar. Na oração sacerdotal de Jesus. Mas se um dia vocês quiserem, eu dou um ensino sobre a oração sacerdotal para vocês. Como orar. Tá bom?
Eu ensino vocês como ali ele tá, porque ali Jesus, ele não tá pedindo para você repetir, ele tá ensinando como você deve orar. Aí tem gente que repete, aí que vem a questão da reza, né? Do catolicismo. O catolicismo é repetição. Ali ele não está ensinando repetição, ele está mostrando como se deve orar. Ele está ensinando os degraus para oração. Pai Nosso, ele se refere a Deus, Pai Nosso, aí tem toda uma conotação ali. Pai Nosso que estás no céu, aí ele vai falar, santificado seja o teu nome. Tem outra conotação que Jesus está ensinando. Nosso reino. Venha a nós o teu reino, tem outra conotação. Às vezes também, mas né, a Bíblia fala para a gente não fazer várias repetições. Isso, Mas tem muito crente. É aquela mesma coisa. É a mesma coisa. Às vezes eu vejo assim, ó, né, quando a gente já foi líder, né, aí às vezes quando você é líder, você aprende assim que não tem que ser várias repetições. Porque as crianças pequenininhas, elas oram com a gente. Sim. Né, assim que eu aprendi. E o que eu falo, eles vão repetir. Aí tem dia que tem hora que você vai lá, as crianças, eles chegam, vamos fechar o olhinho, vamos fazer oração, eles mesmos já começam. Porque às vezes eles já sabem o que você vai falar. Aí se torna uma repetição. Mas eu então. acho assim, eu queria dizer, eu acho assim, que a palavra de Deus, ela não tem que ser decorada, né? Que nem uma tabuada, né? A oração. Né? A oração. Entendeu? Não tem, Sim. Eu acho que não tem que ser decorada. Porque tem lugar que a gente vai e já até sabe o que vai falar. Então, é porque não se ensina como se deve orar. Entendeu? Ali está mostrando os termos de como que você deve orar. Se apresentar a Deus em oração. Não é uma repetição ali. Tem gente que toma aquilo ali que vai repetir. Crente fica repetindo. Aqui ele está mostrando como que você vai orar a Deus. Até para orar tem que saber orar. Tem que orar a Bíblia. Não é assim, tem gente que está orando, ele está perdido. Ele se perde na oração dele. Ele não sabe onde que ele começou. E não sabe nem como é que ele termina. Outra coisa não é? Fala de clamor, clamar. Você vai na oração. Eu tenho costume se eu vou num culto de oração, eu não tenho costume de falar alto, gritar. Não, é uma coisa minha em Deus e eu olho pra isso é de cada um, não precisa também. Aí isso fala assim, clamor, tem que gritar. Eu não grito, eu grito na minha casa. Eu grito. Não, isso aí é particular de cada um. Você não pode ficar. E fica uma coisa assim, Ninguém entende nada. né? Não, mas a gente pode estudar sobre essa oração sacerdotal, porque os discípulos estão percebendo, vê as vezes que Jesus vai orar, se retira para orar, aí eles percebem, né? Fala, Senhor, nos ensina a orar. Vocês querem aprender a orar? Então vem cá que eu vou ensinar vocês a orar. Como que vocês devem orar? Aí ele vai orar. Pai nosso, quando vocês for orarem, vocês vão orar desse jeito. Ele está mostrando o modelo de oração, não é para repetir aquilo. Mas você vai orar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, dentro da oração. Tem que haver esses três, tem que haver nessa oração. Né? É que as pessoas, falta de entendimento, Tina. Acha que se eu não orei o Espírito Santo, nossa, não foi oração, porque eu não coloquei Deus. Não, Pai, Filho e Espírito Santo é um, gente. É questão de interpretação. Questão de interpretação também. Tem que orar o Espírito Santo. Então, você vê a gravidade. Vocês percebem a gravidade de. E a gente não recebe porque ele fala que orei, nossa, não. Não, aí é outra questão. Aí é a motivação da oração. Então, mas aí a gente ora errado, aí não sabe para que orar. Porque a pessoa, por exemplo, aqui eu vou treinar vocês. Quando alguém for orar aqui, vocês só concordam. Vocês não precisam orar em cima junto. Senão vira bagunça aqui a oração. Ora, Janaína, você vai orar. Aí vocês, amém. Fecha o olho e escuta o que ela está orando e concorda com ela, mas sem ficar falando com ela. Irmão, e outra. Eu não sabia. Lá. Eu achei que a gente, que às vezes você fala assim, irmão, não fica escutando a oração do outro. Olha não. só, tá errado. É o contrário, você tem que ouvir. Ora também, abre a sua boca. Não, quando você vai orar, por exemplo, peço pro Diego, ora, vocês vão ficar em silêncio, amém, Senhor, concordando com o que ele está orando. Vocês têm que prestar atenção. Amém, Senhor, isso mesmo. Faz isso, Senhor. Concorda com a oração que ele está fazendo. Acabou. Já pensou?
Vamos fazer um teste aqui. Vamos todo mundo orar. Não, vamos fazer só um testinho aqui. Todo mundo orando. Vamos lá, agora. 1, 2, 3, vai. Senhor, meu Deus, meu Pai, não sei o que. Gente, não dá. Ô, querido, Zé. Mas é isso que a gente Ô, aprende. querido, Quando uma o pai vez eu pus bagunça, um tem fogo que... na igreja, viu, querido? Não é? Sim. Uma vez eu pus um fogo na igreja, e aí começou a gritar, e eu disse, você não sabe, eu falou, e agora? Vamos gritar também. Vamos gritar também. Vamos gritar também, tô gritando, né? Hã? É, tem que acompanhar. Entendi. Aqui, Um só. Então, lógico, é um só. eu vou treinando vocês. Então, quando alguém vai orar, vocês só concordam. Amém, Senhor. Isso mesmo, Senhor. Ali. Eu já ouvi falar. Não sei se o Nando falou pra mim isso, mas isso aí eu já ouvi. Deve ter sido não. Porque vira uma bagunça. Você não... Mas é nisso que a gente aprende, que a Aí você bagunça... deixa ele Não, a gente aprende. Então. Porque você não orar, você não é espiritual, você é frio. Aí você deixa ele começar aqui, ó. Ele quer Você tá na carne. Então não é assim, irmão. Então no final nós vamos orar. Tá bom? Porque é aquela bagunça, não é? E é mesmo quando você vai num grupo de oração, meu irmão, às vezes tem que sair de perto do outro, porque você não concentra a oração sua. Meu Deus do céu, irmão, pelo amor de Deus, deixa eu orar. Ou eu oro ou eu assusto com você toda hora. Acha que orar é ficar gritando, batendo. Não. Quem quando fala em língua? Não. Paulo falou, quem tá falando? Eu não sei nem o português, não sei nem Vamos deixa isso pro motor, né? o que tá falando. Por isso O que... vai saber que tá xingando nós, eu acho. Gente, a gente ri, mas você vê a escassez a escassez de liderança ensinar a igreja. Fala de sabedoria Do líder, do povo da liderança mesmo. É por isso Porque eles são responsáveis para educar a igreja. Eles são responsáveis. Mas já aprendeu errado, vai Então, ensina Por isso que nós somos chamados de sorveterianos, porque o pessoal da igreja presbiteriana, eles oram assim. quer orar aqui. Silêncio. Tá, depois a A gente... gente só concorda. Fica orando, mas assim, em espírito ali e tal, né? Então, por isso que a gente é chamado de sorveteria. Nós somos frios, porque a gente não fica entendeu? Gritando. Porque não grita. E porque Ora com... Eu quero orar. Ora com consciência. Você sabe que você está orando. A tua oração tem que ser organizada. Você tem que saber o que você está falando. Você está pulsando. E aí, irmão, o que você orou? Eu não sei, eu sei que eu pedi um monte de coisa para Jesus. Aí depois vem o crente. Nossa, eu recebi uma bênção. Nossa, fica super, meu irmão. Você orou aquele dia. Sabe aquelas pancadas que você deu no banco? Era você que estava pedindo uma coisa para Jesus. Você se esqueceu já, né? É assim. Então, meus irmãos, no versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Isso é coisa extraordinária. E aqui essa palavra predestinação são aqueles que foram predestinados para a salvação. Ou seja, você não dorme salvo e acorda perdido. Você não perde salvação. Você não é responsável pela tua salvação. Não há nada que você possa fazer para contribuir com a tua salvação. Nada que você faça para você ganhar a salvação. A salvação foi conquistada na cruz. A salvação foi conquistada na cruz na eternidade. Deus te escolheu para ser salvo porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não é mérito seu. Não adianta se matar para ser salvo, porque você vai perder seu tempo. A salvação é exclusivamente de Deus. É Deus que escolhe, que salva. essa parte é uma parte bem complexa. Eu Bem acho complexa. que vai ficar pra semana que Fica vem, para que semana é que uma- vem. Mas você já ouviu essa palavra predestinação? A gente fala para algumas pessoas predestinação, ele acha que não está na Bíblia. Está aqui, ó. É só ler aqui. Aqui, predestinação aqui. Predestinação são aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo para a salvação. Você perde salvação, Tina? Se eu peço, Você já ouviu essa frase assim? Ó, irmão, vai jejuar, porque senão você vai perder a salvação. Mas, ô, Cris, vocês falando de Já ouviu isso? salvação. Você pode perder a salvação? Pode. A gente pode perder. Inclusive assim, se você, né,
Todo mundo tem aquele momento que dá, né? Aí você vai falar assim, nossa, ainda o fulano vai pro céu e ainda eu perco minha salvação por causa Aí tá errado. Mas esse é o contexto. É um contexto, é um contexto. É um contexto sem. Como também eu já ouvi que mulher que tem filhos já é salva por gerar. Misericórdia. Essa é nova. Oi? A mulher que tem filhos, a mulher que gera filhos, ela já é salva por si já, porque Meu gerou Deus do os céu. filhos é salva. Meu Já ouvi Jesus. isso também, gente. E se diz que a salvação é individual. Ué, Então é uma esse falta aqui de... você vai ter que entrar Sim, mas aqui nós entramos sobre isso aqui, tem bastante. Não, você não perde salvação. Uma vez salvo, você é salvo por Cristo. Porque senão você vai ter que falar que Cristo, o que ele fez na cruz não valeu de nada. Porque afinal de contas, você deita salvo e corda perdida. E o sacrifício de Cristo valeu para quê? É brincadeira? É ioiô? Vai e volta? É claro que eu acho E quando diz isso, é porque não entendeu ainda a obra da cruz. A pessoa que diz isso, ele não entendeu a obra da cruz. Porque o dia que ele entender, ele nunca mais vai dizer, eu vou perder salvação. Não. Mas aí a questão da doutrina, das doutrinas que Das exegese. por isso que tem que... Não de exegese, da exegese, do achar, né? Então, há muitos ensinamentos sem base nenhuma nessa questão e de afirmar que, pode perder. Eu já ouvi muitas vezes, toma cuidado, senão você pode perder a salvação. Porque senão você vai perder a salvação. Né? Então, no contexto que eu vivia, e até teologicamente falando, eu compreendo isso, né? Mas é por falta do entendimento mesmo, da escritura mesmo, por falta de interpretação errônea mesmo, de não ler, de não estudar e de não ter pessoas que se dedicam ou se gastam para poder ensinar as pessoas, para a pessoa entender. Tem gente que vive, em vez de viver a paz, vive o inferno. Porque ele tem medo de todo momento de perder a salvação. Ele não tem certeza que ele é salvo. Porque ele acha que se ele não fizer alguma coisa, ele pode perder a salvação. E a salvação não depende de nós. Não depende. Porque se dependesse de nós, Cristo não viria para nos salvar. Ou viria? Para que ele ia vir? Também não é todo. E a salvação, ela não é no contexto universal. Vai salvar todo mundo. Quando tá alguém, aí o pregador falando da palavra e fala sobre a salvação. Você tem certeza da sua salvação? Alguns levantam porque falam, eu tô jejum, tô em pecado. Então, ele se baseia a certeza nele, naquilo que ele faz. Aí que morre na praia. Aí tem muitos que levantam e falam, eu não mato, não roubo, não prostituo, não faço nada, não drogo, não faço nada. Aí levanta a mão, aí aquele que não levanta, aí já tá errado. Porque se a gente for chamado, se a gente exatamente. a gente tem que levantar as mãos, né? Aí, na próxima semana, então, nós damos continuidade, né? Do capítulo 3 a seguir.